É isso aí, gente amada e querida do meu maravilhoso estado do Espírito Santo. Nós estamos com mais um Massa Podcast. Você pode curtir, compartilhar, falar para a turma toda aí, mandar a nossa mensagem para todo o estado do Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo. Fique à vontade. E hoje no Massa Podcast, pela primeira vez, nós estaremos recebendo aqui um pastor. Ele está abrindo, dando um pontapé inicial para os pastores. Inclusive você que é pastor, teólogo, galera da igreja aí, se quiser vir aqui no Massa Podcast, fique à vontade, vem para cá com a gente, tá? Pastor Edson Soares, ele é pastor da Igreja Cristã Maranata. É isso mesmo, pastor? Isso mesmo. Qual é a nossa região? Eu estou na região de Carapina, ali na igreja, especificamente em Boa Vista 2. Boa Vista 2, que eu achava que era Jardim Carapina, mas não tem nada a ver. Jardim Carapina na parte de baixo ali. Na parte baixa, mais para dentro do bairro. Explicando pro pessoal que Boa Vista ali é de frente ali para André Carlone, aquela Isso. região do Vitória Parte Hospital ali. Isso mesmo. Bacana. E há quanto tempo o senhor está pastoreando aquela igreja ali? Olha só, aquela igreja, a igreja de Boa Vista 2, eu estou há 9 meses. Né? Ali eu estou há pouco tempo. Uma vida. É, isso aí, uma vida. Uma vida. Mas, né, como pastor também é ordenado, eu estou há pouco tempo. Uhum. Mas estive no período do processo ali durante 9 anos, nos preparando, estudando, até chegar o momento da ordenação. Então, eu digo que posso contar aí que eu estou há 10 anos já na caminhada, né, nessa jornada aí do ministério, auxiliando e agora à frente da igreja, né? Nesse chamado tão maravilhoso que é o chamado para o ministério, né? Que bacana. Costumamos dizer, nós estamos pastor, né? Nós estamos ali exercendo o ministério, porque o ministério da Igreja Cristã Maranata é um ministério leigo, né? Nós não temos remuneração, é uma entrega, é algo, né, que nós fazemos ali para... Um trabalho voluntário. Voluntário, na realidade. Eu tenho meu trabalho, né? Eu trabalho como vendedor numa indústria química e também exerço ali a função de pastor na Igreja Cristã Maranata. Presta esse trabalho, na verdade, com prazer, né? Na verdade, É um prazer, né? A nossa vida está ali, né? Então, assim, você ter o prazer de chegar aos cultos, né? E estar participando, arrebanhando a igreja, cuidando, é muito gratificante, né? Na realidade, a gente nasce de dentro da igreja para cuidar da igreja também, né? Eu acho muito legal, interessante essa questão aí da Igreja Maranata. Eu chego, toda igreja cristã Maranata, você chega e tu vê um jardim bonito, né? Tudo bem cuidadinho ali. As igrejas são bem parecidas uma com a outra. A questão dos hinos, é bem bacana aquilo ali. Eu já fui várias vezes em vários cursos da Igreja Cristã Maranata. Eu tenho familiares, inclusive, que participam da Igreja Maranata. E eu acho bem interessante isso daí, é bem legal. É bem padronizado, né? Sim. Tudo bem padronizado, bem elaborado. A igreja ela tem bastante plantas, né, parte verde, até para dar um ambiente mais agradável, né, porque a planta ela tem essa condição, né, traz um ambiente mais fresco também, por causa do calor, com jardim de inverno. Então, tudo isso já é projetado já para poder trazer um conforto melhor para a membresia ali nos cultos, né? E tem a questão também do Manaim, né? O acampamento da igreja, como é que funciona? Tem o acampamento, na verdade, tem o Manaim, que é o famoso, o tradicional, lá em cima, na região das montanhas, isso, né? Marechal Floriano, né? Próximo ali de Domingos Martins, Isso. Que é bem bacana. E também tem o na Serra. Temos assim, o Manaim que fica em Carapina, né? Ali próximo à igreja onde eu estou como pastor. E os Manaís são locais que foram destinados para poder nós fazermos as nossas reuniões. Como a igreja ela tem muitos templos, né? Só na nossa coordenação, que é a área de Carapina, que contempla o bairro de Central Carapina, André Carlone. Carapina Grande? Carapina Grande, né? André Carlone, Boa Vista, Jardim Carapina. Então contempla toda essa região. Ali nós temos a faixa de 11 igrejas que estão dentro dessa, que é uma coordenação. Sim. Onde tem um pastor que é o responsável por essas 11 igrejas, junto com os pastores locais. Distritais então, assim, seria, né? Isso. Entendi. Aí você já tem o outro lado da pista, né? Que já é a área de Bairro de Fátima. Bairro de Fátima. Que aí tem Eurico Salles, Hélio Ferraz, Bairro de Fátima. E vai até Jardim Limoeiro, na Norte-Sul. Que é a igreja de Jardim, que a gente chama de Jardim Limoeiro Paraná. Que já é lá bem saindo para Norte-Sul. Pé do bairro Paredão ali, naquela região. Entendi, sei onde é que é aquela região ali. E agora me conta aí, pastor, e esse desafio, assim, pastorear, eu já sei que não é muito simples, né? Não é muito fácil. É um chamado importante, né? Isso requer da gente, na verdade, muito compromisso, né? Tem que estar, assim, bem se preparar cada vez mais. O preparo acho que nunca para, né? Sempre está se preparando, cada vez mais, né?
porque você está ali, na verdade, liderando pessoas, né? Liderando vários tipos de pessoas que chegam na igreja. A questão de você tem que ajudar os membros da forma espiritual, você tem que fazer aquela questão da ajuda também na área das dorcas ali, que tem muita gente que a igreja também ela se compromete com a comunidade, fazer esse apoio ali, na verdade, também, que é muito importante também, que ajuda as pessoas. E tá diante disso aí, nesse cenário que a gente vive hoje, que a igreja é tão atacada, e como é que está sendo esse momento aí? Olha, o desafio ele é muito grande. Até para você manter a igreja unida, manter a igreja em comunhão, é um desafio muito grande, porque hoje são muitas coisas que atrapalham. Na realidade, são muitas intervenções de fora, principalmente das redes sociais, que hoje tem sido uma grande... hoje nós estamos aqui para um benefício, mas existem muitas coisas maléficas também nas redes sociais, que trazem divisão, trazem imposições, muitas vezes, ruins para dentro da igreja. Então, nós temos que estar alinhados a tudo para poder trazer, não deixar, não deixar a igreja se perder. Então, você tem que ter um caminho, tem que ter um direcionamento bíblico, muitas vezes ser um pouco rígido, mas com amor, para poder conduzir a igreja, para ela não se desfazer. Porque o trabalho, hoje em dia, é muito grande. Como no passado tinha as perseguições, né, na época da igreja primitiva, hoje também nós temos as perseguições, mas elas vêm de outras formas. Sim. Então, para a igreja não morrer, para a igreja não se perder, nós temos que estar fazendo esse trabalho de estar cercando mesmo, com amor, com carinho, com doutrina, com a palavra, né? Porque a igreja se fortalece na palavra. Eu sempre gosto de dizer uma coisa na igreja onde eu estou, que para alcançar bênçãos de Deus, não tem uma palavra mágica, não tem um ritual mágico, não tem nada. É na oração, na leitura da palavra, no jejum, que a igreja ela vai vencer. Sim, é de joelho que se vence uma grande batalha. Não tem como muitas vezes hoje as pessoas querem implementar, querem mudar, trazer uma ideia nova, né, de igreja, de trabalho. Não existe nada novo. O que tá pré-estabelecido por Deus está ali. Está ali. Não tem nada, não temos que inventar nada. Tudo que Deus ele trouxe para nós como igreja, para que nós pudéssemos viver, já está na palavra de Deus. Então, o jejum, a oração, o conhecimento bíblico é o que vai fazer a igreja vencer. Não tem nenhuma palavra mágica, não tem nada, não tem nada que possa ser feito que vai fazer com que as coisas mudem. Então, a igreja só vai permanecer no caminho nessa posição, né, de oração, de jejum, e que é um desafio para muitos, né? Porque você convocar a igreja para oração hoje é um desafio, né? Porque a oração requer comunhão, entrega, renúncia, isso tudo. Você tem que estar sempre se colocando. Pastor, a gente está vivendo um momento assim que, nossa, é muito complicado. Eu como cristão, sempre fui, sempre acreditei na leitura da Bíblia, tudo que o senhor está falando aí, oração. Para mim isso aí é lógico, é a base da nossa vida. A oração é a respiração da alma, né? É a respiração da alma. A gente precisa estar buscando, tendo comunhão, se relacionando com Deus, enfim. Mas eu vejo que hoje se está tentando exercer o cristianismo, ser um cristão. A Bíblia mesmo fala que não vai ser fácil, né? Que vai vir coisas terríveis no mundo, guerras, rumores de guerras, fome, peste, perseguições, né? E ainda assim não será o fim, que vai muita coisa ainda para acontecer. Mas parece assim que tem muita gente dentro da igreja que não está se antenando muito para isso daí. Parece que não está assim, está meio que voado, não está meio se ligando para as coisas acontecerem, que estão acontecendo na verdade. E não se posicionam na verdade como cristão. Estou falando mais diretamente de política, né? Na verdade. Porque tem gente que fala assim, Max, um dia Deus estava fazendo uma pessoa, Max, esse negócio de política e religião, isso não se mistura. A gente não deve falar de política, de religião, não se discute. Aí até tem aquele velho ditado até que as pessoas usam na questão de marido e mulher, né? É igual briga de marido e mulher. Não se mete a colher, ele assim, ei, se mete a colher sim, meu camarada. A gente tem que se posicionar sim, porque a política define as coisas no mundo.
E se a gente, como cristão, se posicionar, daqui um dia nem pregar a palavra de Nem Deus, mas... Na realidade, existem vários projetos aí para tentar limitar toda a propagação do evangelho, né? Isso daí já é uma coisa que vem não só de agora, mas de algum tempo, né? Essas implementações, essas agendas que a gente está vendo discorrer aí no cenário político, midiático, tantas agendas aí que nós estamos vendo a massificação na mente das pessoas para que aquilo já fique ali gravado e a pessoa possa aceitar com mais facilidade. A palavra diz que, a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Sim. E isso daí é uma realidade que, infelizmente, nós estamos vivendo hoje. Essa questão do desafio para essa última hora. Então, a iniquidade, ela é o pecado. Então, quando nós damos legalidade para o pecado na nossa vida, aceitamos o pecado como se fosse algo natural, algo normal, né? Aquilo não tem nada a ver, ninguém está vendo, pode. Essas coisas aí, elas estão deixando o crente frio, sem expectativa. Ele não consegue ver, contemplar as promessas, porque o crente vive da promessa. Literalmente. Ele vive da promessa. E a promessa de Deus qual que é? Eternidade. Sim. Salvação. A promessa que Jesus nos deu é essa. O fim de todas as dores, as lágrimas não vai existir mais, Isso, né? Eu até uma coisa que eu disse Sofrimento. lá na igreja outro dia, eu falei, irmãos, olha que maravilha, né? No dia que nós chegarmos no céu, não vai ter nada disso mais, não vai ter traição, Mentira. mentira, né? Engano, esse engana, dor, enfermidade, nada disso vai existir. Eu falei, e nem trabalhar nós vamos precisar mais, hein? Glória a Deus. Mas, na realidade, o crente ele tem que sempre pensar nisso, Uhum. no resultado. O crente vive do resultado. Se você se esquecer do resultado, que é a salvação da sua alma, você se esquece do resto e vai se esfriando, vai, né, deixando de praticar, vai deixando de, igual falou na questão da oração, vai deixando de praticar a oração, a leitura, a palavra, e vai se normalizando com o mundo. O mundo vai ditando a regra e você vai seguindo. Nós estamos aqui hoje como igreja para fazer a diferença. Por isso que a Bíblia diz, vós sois o sal da terra. O sal da terra é o quê? Aquele que entra, ele tempera, ele traz o gosto, ele te... porque os sentidos do ser humano, né? Ele te leva a sentimentos, né? A prazeres, mas ele não aparece, que é o sal. Ele está ali. Você sabe que está presente, mas a função dele... Ele é a diferença, Ele né? é a diferença. É trazer o quê? É trazer o prazer, é trazer a alegria. Que a nossa diferença é essa. É o prazer, a alegria, né? É o olhar de Deus para nós como igreja, nessa última hora. E Deus olhar para nós e falar assim, ali está um povo que está abrindo mão do mundo e seguindo os meus passos. Uma coisa que eu ouvi essa semana, o pastor me disse, olha, o mundo não está pior, sabe por quê? Por causa de nós. Igreja. Sim, o sal. Porque senão estaria, né, a comida que não dá para comer. Não dá O pra mundo comer. seria comida que não desceria no paladar de Deus nunca. Mas a igreja presente, ela faz a diferença. Por isso que Jesus falou, né? Vós sois o sal da terra, né? Sal da terra. Vocês são importantíssimos aí, né? O cristão, o evangelho, ele precisa ser a diferença no mundo. E você vai ver vários trechos bíblicos ali, o senhor como pastor sabe muito bem disso, né? Que eu estou dizendo aqui. Vamos dar um exemplo aqui para Sodoma e Gomorra, né? Isso. Se tiver 2 lá, assim ainda terei misericórdia. Se tiver 10, foi só de... E que o ser celestial fala com ele assim, se tiver 1 lá, eu terei misericórdia. Do Abraão ali. Fala para Abraão, né? Isso. Porque o quê? Porque se tivesse 1 lá para fazer a diferença, ainda assim ele teria misericórdia, né? Então, assim, Isso mesmo. eu já vi até algumas pessoas falando assim, ó, na igreja é importante a gente chegar sempre daquele que tem um joelho, o joelho que não tem cabelo. o joelho O joelho que tem a casquinha, né? o joelho escuro. Porque esses daí são aqueles de oração. E uma pessoa uma vez falou para mim assim, Max, olha, existem muitas pessoas que não morreram, que não se perderam totalmente, sabe por causa de quê? Eu falei, não faço ideia. Porque alguém está orando por ela. Tem alguém orando por essa pessoa. Verdade. E aí você às vezes não está entendendo por que essa pessoa ainda, que fez tanta bobagem, né? E já era para ter
pelas suas escolhas, né, as suas decisões erradas da vida, e era para ter perdido a vida, esse complicado muito mesmo. Eu falei assim, tem alguém orando por ela. E aí a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Se o crente, Max, se o crente soubesse, se ele entendesse o poder que tem a sua oração, mas eu falo de uma oração, eu não falo de uma oração de qualquer jeito. Porque às vezes a pessoa acha que orar chegou, fechou o olho ali de qualquer jeito, eu chego do meu trabalho de qualquer jeito e vou orar. Não, oração é um momento onde você vai se colocar diante de Deus. Então é um momento que você precisa ter um momento de reflexão, um momento de... Você precisa se preparar para aquele momento da oração. Então as pessoas às vezes elas se esquecem. Né? Eu estava me lembrando aqui de Davi, quando Davi ele pecou diante de Deus, né? Diante da situação que ele viveu ali com a mãe de Salomão, né? Então o que ele fez? Quando ele foi orar, ele simplesmente ele não foi orar de qualquer jeito. Ele se rasgou, ele botou saco, cinza e foi orar. Então nós temos que lembrar que a nossa oração ela precisa ter esse encontro mesmo. Encontro com Deus. Lembrando lá do rei Ezequias. Sim, naquele momento difícil. Naquele momento difícil ali, ó, você coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. E ele já sabia que a sentença já estava dada. Não, o profeta já tinha falado para ele. Já tinha falado, já tinha entregado. E profeta, eu digo que profeta é assim, tá? Profeta tem que ficar explicando profecia. Não, ele chega e entrega. Ele chegou, entregou, virou as costas e vai embora. E quem que recebeu a profecia que vai ali administrar com Deus ali. E foi o que Ezequias fez, né? Ele se voltou para Deus. Ele falou, Senhor, lembra. Eu não tenho filho. Não tenho descendente. Não tem descendente. Lembra que andei na tua presença. Então, a oração, ela tem um poder muito grande. Muito grande. Muito grande, mas não pode ser uma oração de qualquer jeito. Uma oração voltada verdadeiramente para Deus. Eu me lembrei de uma experiência aqui, que eu ouvi há poucos dias atrás, de um pastor conhecido nosso. Ele está passando um processo de enfermidade e precisa fazer hemodiálise diariamente. Inclusive, ele faz até na casa dele a hemodiálise. Por conta da situação dele, de ficar se deslocando para o hospital. E eu assim, minha esposa conversando com uma amiga nossa, falou assim, olha só, ele pediu para a esposa dele, se ela estiver orando para ele ficar, porque ele já está bem desgastado com a enfermidade, se ela estiver orando para ele ficar, para ela liberar ele. Você vê o poder, o entendimento da oração, o que é, né? Da oração que tem, na oração na sinceridade. Sim, lógico. Ele falou, minha filha, para a esposa, se você estiver orando para poder Deus me dar mais dias aqui, me libera. Pede e fala assim, Senhor, faça a tua vontade, leva o teu servo, porque eu não aguento mais. Então, a nossa oração, ela tem, como você disse, né? O Senhor, ele ouve a nossa oração e faz conforme a vontade dele. Sim. Então, se você está orando para alguém ficar e ela está enferma, você pode ter certeza que a pessoa vai ficar. Sem dúvidas. Meu sogro teve enfermo, faleceu alguns meses atrás, enfermo, né, de câncer. E uma das coisas que a minha esposa, que estava ali mais à frente, cuidando dele, ela precisava fazer era fazer isso daí. Uma irmã perguntou para ela, você já entregou seu pai? Estava naquele período já terminal. E ela disse, não. Eu falei, então você precisa entregar ele. E quando ela entendeu isso, ela viu que realmente ela precisava entregar. Deixa, Senhor, faça a tua vontade. Eu não quero ser impedimento mais, não. Porque enquanto você está orando para a pessoa ficar naquele sofrimento, ela vai ficar mais tempo. Sim. E a vontade, e o desejo e o querer de Deus não é esse. Não, né? Deus não quer sofrimento de ninguém, não. Nem do ímpio. Nem do ímpio. Nem né? do ímpio. Nem daquele que pratica o mal. O mal. Deus quer o bem de todos, né? Planos e planos maravilhosos. Se eu soubesse os planos que eu tenho para ti, né? Planos de paz, de amor, planos de bênçãos, né? Então Deus tem coisas boas para todas as pessoas. Agora cabe a pessoa querer aceitar ou não, né? É verdade. Pastor, o senhor é pastor da Igreja Maranata, né? Isso. A Igreja Maranata é uma igreja bem organizada, tem uma organização aí bem bacana, né? E ela é uma igreja também, na verdade, que ela tem assim uma força muito grande dentro da sua membresia. Como é que está sendo assim? Né? Eu estou perguntando porque eu faço ideia de como funcionam algumas coisas, mas nem tudo a gente sabe, né? Como é que funciona? Como é que está sendo assim para o senhor, por exemplo, como pastor nesse momento, relacionado à política? Eu sei que a igreja não se posiciona, não fica promovendo pessoas,
que ali é a igreja. E também, sinceramente, pastor, eu sou contra essa promoção de homens dentro no púlpito da igreja. Eu não acho errado a igreja falar sobre política, numa questão de orientação, né? Mas na promoção, eu sou contra. Eu, particularmente, se alguém me convidar, Max, mesmo que eu seja pré-candidato a deputado estadual, mas se alguém falar, Max, vamos na minha igreja que eu vou te promover lá na frente, lá no culto, sinceramente, eu não aceitaria isso. Não acho bacana, porque eu acho que tem que promover o nome de Jesus. Isso. Eu penso dessa forma. Mas sou a favor da igreja a orientar os membros. E como é que está sendo na Igreja Maranata, diante desse cenário, dessa situação que hoje está? Tipo, vamos parafrasear aqui algumas coisas aqui. Hoje nós estamos num cenário apocalíptico aqui, né? Isso, verdade. Vamos lá, ó aqui. Cara, o negócio tá tão zoado. É liberação de drogas, os caras querem botar aí na cabeça dos outros. A questão da liberação do aborto. Não é verdade? A batalha tá grande. Não, se a gente continuar aqui na ficha, grande. o negócio vai piorar cada vez mais. E pro senhor como pastor, imagine que sinuca de bico que é essa situação toda aí, tem que estar diante do ministério, não é simples. Até porque, Max, na igreja hoje, falando da Igreja Maranata, né? Uhum. Inicialmente, a Igreja Maranata, ela não se posiciona politicamente, né? Porque, na verdade, o foco da igreja não é se posicionar politicamente nos cultos. Uhum. Né? O nosso culto ele é voltado para a proclamação do evangelho, da salvação, então nós não falamos nada de política. Mas, particularmente, como cidadão, todos nós temos os nossos direitos. Sim, os deveres também, né? E os deveres, direitos e deveres, como cidadão. Então, nós deixamos isso bem claro para toda a igreja. Nós, como cidadão, nós temos, né, o nosso dever de votar, de escolher um candidato, de colocar diante de Deus se aquele candidato realmente é o que representa e está dentro da economia do Senhor, porque nós sabemos que toda liderança governamental, quer que seja, ela é escolhida por Deus. Sim. Independentemente do que lado vá. Mas se está ali é porque Deus permitiu que ela esteja. Ou Deus permite, no caso, né? Permite que esteja. Deus respeita as escolhas também. Isso aí. Como aconteceu em várias situações da palavra de Deus, que a gente vê que o povo se inclinou para um lado, Deus permitiu que fosse. Não é o que eu quero, mas vocês querem, então... Até para o povo entender aonde eles deveriam chegar e onde deveriam estar. Uhum. Mas a igreja ela não se posiciona em relação a partido político, nada, mas particularmente, na minha visão, nós temos irmãos na igreja que têm viés de todos os lados. Tanto tem. viés Isso em todos os lugares tem. de direita, de esquerda. Então nós temos que ter um cuidado muito grande quando for tratar. Geralmente, o que eu falo? Se algum irmão desejar, se algum irmão quiser saber ou quiser uma opinião, nós estamos abertos aqui para poder ajudar. Ah, pastor, eu não sei em quem vou votar. O senhor pode me ajudar? Tá, com certeza. Eu posso esclarecer, posso mostrar o caminho, falar assim, ó, você tem que procurar pessoas que vão de acordo com a sua realidade, né, com a sua profissão de fé. Sim. Você não vai votar num candidato que vai aprovar a lei que vai contra a sua forma de vida. Você tem que votar em candidatos que vão de acordo com aquilo que é a sua forma de vida. Se você é um evangélico a favor da vida, né, contra a liberação de drogas, vai votar num candidato que é a favor da liberação de drogas e a favor de aborto? Não tem como. Não tem condição. Então nós temos que nós posicionamos dessa forma, né, mostrando essas vertentes. Até porque tem gente de todo tipo, né, dentro da igreja, então a gente tem que saber lidar com cada um, né? Tem que ter esse tato, essa sensibilidade aí. Até poucos dias atrás eu estive conversando com um irmão na minha igreja que falou abertamente ele é uma pessoa de esquerda, ele mesmo se denomina como uma pessoa de esquerda. Então a gente tenta na conversa, assim, eu até falei com ele, eu estou conversando com você sobre esse assunto, porque você está conversando comigo aqui fora da igreja. Então nós estamos conversando aqui, mas eu não quero que você confunda uma coisa com a outra. Eu tenho a minha posição, você tem a sua. Mas isso não interfere na nossa vida espiritual dentro da igreja, não. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso daí, para poder as pessoas não acharem, porque as coisas, como hoje está muito polarizado, a questão política, né, as pessoas estão levantando bandeira, assim, muito forte, né, nessas questões, de um lado e do outro. Então a gente tem que ter muito cuidado para a pessoa não confundir, né? Achar que você está querendo induzir ela pelo caminho que ela não quer ir. Então tem que estar bem resguardado quanto a isso daí. Já desse uma pessoa veio falar comigo e falou assim, olha, eu sou contra a igreja mesmo, porque depois desse negócio de direita e esquerda aí, Max, eu particularmente fiquei contra a igreja. Por quê?
É porque os cristãos são contra aí um monte de coisa e tal. Eu falei assim, olha só. Aí começou a pontuar algumas coisas, né, relacionadas à pauta de esquerda, né? Ele foi falando, eu fui ouvindo. No final da conversa eu falei assim, olha só, eu particularmente sou cristão. E não é que eu sou contra. Quem é contra tudo isso aí é Deus. É Deus. Deus é que é contra todas essas coisas aí. E se tu for lá ler na Bíblia, na Bíblia Sagrada, que foi inspirada, a Bíblia Sagrada fala, a própria palavra diz, né, que toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Que na minha concepção é Deus. É Deus. Né? Ponto final. Então assim, é Deus que é contra isso daí. E a gente, na verdade, como o seu seguidor, o seguidor de Jesus, né, que crê na palavra de Deus, nós acreditamos que isso, conforme está escrito, nós devemos seguir. Está errado. Mas é Deus que é contra tudo isso daí. Então, assim, em primeiro lugar, eu não sou contra você. Falei pra ele, eu não sou contra você. E também acho que é besteira esse negócio, só porque o cara pensa de um jeito ou pensa de outro, a gente tem que ser inimigo. Eu também acho que esse viés aí, eu particularmente não sou contra isso daí. Porque eu sou de direita, o cara é de esquerda, a gente não tem que se falar, tem que se odiar. Eu acho que se respeitar é independente de qualquer coisa, né? A gente tem que saber se relacionar, se respeitar. Isso é bobeira, esse negócio de ficar nessa guerra toda aí, né? Enfim. Mas eu deixei bem claro para ele, eu falei assim, olha, não é questão do ser humano que é contra, é o próprio Deus que declara isso. Então você tem que ter ideia de que lado você está. Se você é a favor do aborto, se você é a favor da legalização das drogas, se você é a favor desse monte de coisa, você está do lado do inimigo. Porque você está contra Deus. Você está do lado errado. Você está do lado errado. Agora, se você é a favor da vida, da liberdade, da paz, da família tradicional, de todas essas coisas, você está do lado de Jesus, de Paulo, de João e de Deus Todo-Poderoso. E você vai ter a promessa da vida eterna. É o que está escrito. É isso mesmo. Ponto final. Então não é o Max e não é nenhum cristão falando. Isso aqui é a palavra de Deus, que eu particularmente tenho como base de vida e acredito que é isso daí. Agora, analisa um pouco mais, leia a Bíblia, para você ter um melhor entendimento sobre essas coisas, aí, o que elas podem causar de forma negativa, de forma positiva, para você chegar a uma conclusão. É a falta de conhecimento, na realidade, isso daí, né? Sim. É a falta de conhecimento do assunto, de procurar saber com profundidade o que aquilo representa. Então você pega algumas pautas aí o viés de esquerda eles hoje apresentam. Se você for pegar com profundidade e tentar entender o porquê de implementar certo tipo de leis, por que trazer certo tipo de assunto que não colabora em nada com a nossa realidade cristã. O Brasil é um país que é quase 100% cristão. Sim. Nós temos algumas religiões, né, de matriz africana, de judeus e outros mais religiões no Brasil, mas a representação é muito pouca. Muito pouca. Mas a representação cristã no Brasil ainda é a maior. Maior. Então, quando você quer trazer você quer implementar para uma maioria uma coisa que a minoria quer, onde está a realidade disso? Não existe. É uma mentira querendo ser implementada no meio da verdade. Então, quando nós estamos vivendo a nossa verdade cristã, nós temos os nossos preceitos para poder seguir eles. Então, como cristão, eu não posso aceitar que certas coisas sejam colocadas dentro da sociedade que nós vivemos para poder deturpar a normalidade que sempre existiu. Então, a pessoa, quando ela não tem conhecimento, ela se perde nisso daí. Sim. Ela não se aprofunda em conhecer tanto um lado quanto o outro e acaba perdida nesse meio. Aí fica como se a pessoa que você conversou, né? O negócio do cara ser cristão, tem essas ideias e tal. A esquerda fica perdido naquele meio ali, sem saber se posicionar de uma forma mais correta. O mundo perece por falta de conhecimento, né, pastor? É falta de conhecimento. Então você tem que abraçar a agenda e olhar com carinho. Olhar, ver, realmente saber se aquilo ali procede, se não procede. Se não vai de encontro com os seus ensinamentos, né? Você fala, poxa, eu vou aceitar algo relacionado à vida, tirar a vida, independentemente do que for. Igual você tem a questão do aborto, que está sendo muito discutida agora, nesses últimos dias. Agora os Estados Unidos foi lá, depois de mais de 50 anos, vai lá e quase 50 anos revogar uma lei que tinha sido aprovada, né, tanto tempo atrás, né, o STF americano, né, Suprema Corte,
né, voltou com a lei, né, ele mandou para os estados escolherem, definir ali a lei, né, como os Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Os estados lá, eles fazem as suas leis e determinam. Ele deixou para os estados definir isso daí. Não mais uma lei federal, mas uma lei estadual, onde cada um vai implementar de acordo com a sua realidade. Então, aí tem uma questão, fala, mas tem as questões de abuso sexual, aquela coisa, mas para isso daí já existe lei. Já tem base para isso. Então, na realidade, o que se quer não é aprovar uma lei de aborto para atender essa necessidade, porque essa necessidade ela já é atendida, mas é para poder atender necessidades de outros interesses. Aí, né, como que nós, como cristãos que somos, né, que estamos baseando a nossa vida na palavra de Deus, que é a vida, que é a favor da vida, dentro de uma situação que vai confrontar. Né? Nós não podemos, temos que ter... A Bíblia fala que o justo ele viverá pela fé. Né? E se a gente crê literalmente nisso, que o justo ele viverá pela fé. Eu recebi ontem uma mensagem no direct, foi até minha esposa que mandou, a gente tem mania, né? Uhum. Quando eu acho uma coisa interessante, eu mando para ela quando vê algo legal, ela manda para mim, e ela mandou algo bem interessante para mim ontem, eu tava até na rua, ela mandou ali na hora assim, achei bem legal. De uma mulher que foi violentada, tinha uma vida tranquila, normal, estudava, trabalhava, e ela foi violentada. E ela ficou grávida, né? Ela ficou grávida, e ela decidiu ter esse filho. Mesmo que era fruto de uma violência sexual, que eu sou contra, literalmente contra. Eu acho que quem faz isso tem que pagar e pagar caro. Isso é um crime, né? Não dá nem para falar disso, dá até ira na gente falar uma coisa dessa, né? Enfim, mas ela decidiu ter o filho, né? E essa mulher cuidou do filho, depois ela se casou e ela teve outros filhos. Chegou um certo momento da vida dessa mulher que ela precisou, parece, ela teve, parece que um problema de saúde bem grave, ela precisou de uma célula-tronco. Algo assim, que minha esposa me passou. Eu não lembro direito o que estava escrito, mas ela precisou. E durante na sua família, as pessoas todas que fizeram os testes, ninguém podia fazer a doação para ela. Né? E justamente o fruto dessa violência sexual, esse filho dela, era o único compatível. E salvou a vida dela. Então você fala assim, poxa, Max, isso não é o caso, não é todos os casos que acontece uma coisa dessa. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. O justo, ele vive por quê? Pela fé. Pela fé. Não é isso mesmo? E Deus, ele tem o poder e a mania, eu falo até assim, Deus tem essa mania, né? De extrair coisas boas de coisas ruins. Isso. Deus tem essa mania, não é verdade? Deus, ele parece que ele gosta de fazer isso, né? Alguém faz uma coisa tão ruim na sua vida, aí Deus fala assim, você fez uma coisa maldosa para ela, deixa eu ir lá agora pegar essa coisa ruim e transformar em coisa boa para ela. Né? E até um verso bíblico, eu não estou lembrado ali, que fala, né? Como é que... agora me fugiu o verso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma passagem bíblica também que fala quando, se eu não me engano, se é o profeta que extrai do meio do lixo ali, consegue aproveitar coisas boas ali. Uhum. Às vezes tem coisas que você acha que não tem valor nenhum, que não tem jeito. Mas Deus, ele é assim, né? Ele confunde o homem. Da onde que parece que não tem nada, é dali que eu vou tirar o real valor, né? Aquilo que realmente é necessário. As coisas loucas desse mundo, né? As coisas sem valor, para confundir as coisas que não tem menor favorecimento, mas Deus tem um favorecimento muito grande. Deus tem esse poder, né? Então nós temos vários exemplos, irmão Lázaro aí, né? Isso. Que era um cara que não tinha mais... sem credibilidade lá no mundo que ele vivia e tudo mais, que Deus fez na vida desse homem, né? Ele transformou, né? Transformou, que bênção. Deus transformou. Eu tenho um exemplo muito bom dentro da minha própria casa, né? Hoje ele não está mais conosco, né? Já tem um ano já que ele faleceu, meu pai, que era um homem totalmente... Se você conhecesse ele, você falasse, esse camarada aí nunca vai se converter. Né? Tinha lá os problemas dele, aquela coisa toda com bebida... Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele dia ali, a vida dele transformou. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Agora, aí quem olhava, quem via ele antes e via ele depois, falava assim, rapaz, não é a mesma pessoa, é outro homem. Então, assim, a gente entende como
Deus ele é poderoso para transformar a vida do homem. Né? Lá na minha casa, eu fui o primeiro a me converter, né? A minha família toda, ninguém era evangélico. Na realidade, a minha família, ela tem uma base assim familiar um pouco, né, por parte de pai, ali voltado muito, a gente viveu muito a questão do candomblé, aquela coisa toda, né, na minha infância, muito forte. E na parte da minha mãe, um pouco mais, o pessoal um pouco mais católico ali, mais fervoroso. Então a gente nunca teve aquela questão de evangélico. Na verdade, lá o povo da minha família era meio anti-evangélico, assim, né? Tratava o evangelho como pessoas loucas. Mas um dia essa loucura nos alcançou, né? Aí primeiro foi eu, depois foi minha família, meu pai, minha mãe, Que irmã. bacana. Depois um tio meu também, o outro se converteu. E assim a família, alguns foram se achegando. E agregando essa família espiritual, né? Então, Legal. assim, Deus ele vai. Rapaz, Mas- eu ver algumas pessoas da minha família hoje convertidas é um milagre muito grande. É tirar do lixo mesmo e trazer Sim. para ser algo de destaque, porque É um tição tirado do meio do fogo são mesmo. tirados do meio do fogo mesmo. Porque, pai, aquela realidade de vida que eu me recordo que nós tínhamos era impossível, né? Mas Deus ele faz assim mesmo. Mas é isso aí, pastor. É essa mentalidade que a gente precisa passar para as pessoas. Né? É isso que a gente, como igreja, como fiéis que acreditam em Jesus, em Deus, na palavra de Deus, inclusive, na minha opinião, a palavra de Deus e ele é a mesma coisa, porque a sua palavra o representa. Né? Isso. Então, se a Bíblia está aqui, Deus está aqui. Eu plenamente acredito nisso. A sua palavra o representa. É Né? porque a própria Bíblia diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Tem um texto de Apocalipse que diz que lá na eternidade o nome dele é a palavra de Deus. Ixi, Então, Jesus, né? tá claro, né? Tá claro, ele é a palavra. É a palavra que está, né, aqui conosco, essa palavra maravilhosa que nos alimenta a cada dia, né, nos direciona. Que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Sim, com Pra certeza. E olha só, o próprio Jesus andou aqui na Terra, o que aconteceu? Os discípulos, claro, o Pedro, que era aquele cara bem sanguíneo, né? Cada um com o seu tipo de temperamento ali, e João, que era aquele cara nervoso, mas depois foi transformado, enfim. Senhor, que caia fogo do céu e sobre as pessoas. E Jesus sempre fala: não, meu reino é de amor, meu reino é de paz. Se o cara te der um tapa na face do lado direito, vira à esquerda, dê outra face para ele bater, não é verdade? É isso mesmo. Então, assim, a minha política é de amor, é de paz. Então, nós não devemos andar por essa via. Não devemos tirar a vida das pessoas, aquela questão que a gente estava batendo aqui sobre o Isso. aborto, né? Se Deus fala lá nos seus mandamentos que ele é contra a morte, não mate, não tira a vida. Deus deu a vida, só ele pode tirar a vida ou dar a vida. Ele tem esse poder, né? Então, assim, se você está fazendo, você está transgredindo. Você está agindo contra a vontade de Deus, né? Max, há uma situação que as pessoas às vezes elas não entendem. É igual a gente está falando a questão de abusos, assassinato. E muitas vezes as pessoas elas falam assim: por que Deus permitiu isso? Por que Deus, né? Por que Deus não, se Deus existe, por que Deus não interviu ali, não permitiu? Só que com o que acontece? Lá no Éden, com a entrada do pecado no mundo, entrou tudo isso. Entrou. Entrou assassinato. Primeira família ali representada biblicamente, que nós sabemos que é a família de Adão e Eva, tinha um filho que era assassino. Sim, Caim. Caim. Então, assim, o pecado, quando o pecado entra no mundo, na vida do homem, do ser humano, ele vem trazendo muitas coisas. Muitas coisas. Então, o que nós vivemos nesse tempo e nos tempos até chegar aqui, são consequências do pecado. Sim. Desse distanciamento do homem de Deus. Desse caminho que o homem ele traçou para um outro lugar a não ser a presença de Deus. Então ele traçou um caminho, ele traçou uma trajetória totalmente ao inverso daquilo que Deus ele tinha estabelecido para ele. Então esse caminho ele traz consequências. Aí o que ele quer? Que nós retornemos. Sim. Mas não pelo mesmo caminho, mas por outro caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então venho pelo outro caminho que é Jesus. Nesse caminho, eu começo a encontrar os verdadeiros valores. Sim. O valor da vida, o valor da verdade, Do amor. da esperança, da fé. Eu começo a vir num caminho diferente. Num caminho que eu sei que eu não posso matar, que eu sei que eu não posso roubar, porque isso daí vai trazer consequências para mim. Porque isso daí faz parte de uma vida velha, Sim. uma vida fora da presença de Deus. Porque na presença de Deus eu preciso de ter uma vida em santidade.
Castidade, né? Vida casta, né? Isso. É fácil? Não é fácil, não. Porque nós somos seres humanos, estamos neste mundo e estamos concebidos no pecado, né? Concebidos no pecado e qualquer coisa pode acontecer. Mas nós precisamos de lutar. Lutar para que nós possamos permanecer no caminho da santidade. Seguir a paz, né? A santificação da qual ninguém vai ver Deus. Então, o homem tem que andar em santidade. E para isso ele precisa de renunciar a muitas coisas. Lá voltando naquele início, falando do desafio da igreja, do pastor dessa última hora, essa questão da renúncia. Nós precisamos de entender que o crente precisa renunciar para poder estar no caminho. E a mentalidade dos nossos dias é: você pode tudo, você tem direito a tudo. Nós vivemos o tempo do direito. A liberdade. Da liberdade. Você tem direito, você pode. Na verdade, não é nem liberdade, da libertinagem, né? Porque liberdade. Trazendo para uma. Liberdade é bem diferente disso. Uma realidade mais segura. É essa. Então, a renúncia precisa ser parte da nossa vida. Renunciar muitas vezes. Tem coisas que nós não queremos renunciar. Isso daí eu não abro mão. Mas às vezes é daquilo que você não quer é que Deus vai te honrar. Você deixou de fazer, você deixou de buscar, Deus vai te honrar. Opa, agora que você entendeu, agora eu vou te colocar num lugar de destaque. Um lugar de milagre. Aí nós vamos viver o milagre do Senhor. Bacana. Pastor, qual a orientação que o senhor deixaria para os nossos internautas, a galera que acompanha aí no nosso Massa Podcast, sobre o cenário que a gente está vivendo hoje? Qual é o conselho que o pastor Edson Soares deixaria para a população capixaba, brasileira, enfim, sobre o cenário político hoje, nesse momento que eu acho que é um momento muito importante? Muitas pessoas não gostam de falar de política, mas isso aí é uma coisa que precisa ser falado. Até que um amigo Jamaica fez um comentário comigo hoje mais cedo, né, que nós vamos falar com uma pessoa sobre esse assunto, e ela falou assim: eu não gosto de falar sobre política. O Jamaica falou assim: eu acho que ele não deve ter talão de energia nem de água na casa dele, não. Para ele falar isso aí, porque tudo está envolvido, não tem jeito. Qual o conselho que o pastor Edson deixaria? O nosso conselho hoje, para você, né, que está, né, assistindo esse podcast, é que você procure conhecimento. Procure saber, entender o momento que nós estamos vivendo, os posicionamentos. Reveja seus valores. Vê o que é importante para você, para a sua família, para a sua igreja, para a sua comunidade. Porque nós estamos vivendo um momento decisivo. Eu digo isso decisivo, não é só na questão política, não, mas na questão espiritual também. Nós estamos vivendo o último limiar da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Nós estamos vivendo as portas do arrebatamento da igreja, porque os sinais estão diante de nós. As profecias estão se cumprindo. Nós estamos vendo as profecias se cumprir dia após dia diante dos nossos olhos. E se nós não tivermos um posicionamento nessa última hora, se nós não tivermos uma decisão dentro de nós, por estar na presença de Deus, por aceitar Jesus verdadeiramente como a nossa salvação, como o nosso guia, como a nossa esperança, como a nossa paz, nós não vamos conseguir chegar no lugar que Ele tem preparado para nós. Então, o meu conselho, a minha palavra é essa. Reveja os seus valores, reveja a sua família, o que você acha que é importante, e coloque na balança. E busque o Senhor. E diga: Senhor, que eu não venha fazer a minha vontade, mas que eu possa fazer a sua vontade. Que ela é que deve prevalecer em primeiro lugar. Bacana, interessante. Bom conselho. Pastor, eu quero, na verdade, agradecer a sua presença aqui no nosso Massa Podcast, o primeiro pastor. Pois é, né? Abre as portas para outros aí. Isso mesmo. Que venha mais pastores. Com certeza virão mais aí no Massa Podcast. Contribuir. É muito, muito importante essa presença da igreja para estar trazendo orientação, esse conselho aí muito bacana, importante. A população tem que estar ciente das coisas, né? A igreja precisa se movimentar, a igreja precisa, na verdade, estar esclarecida aí para ela sobre essas questões aí que nós estamos vivendo. Como o senhor acabou de dizer, né? Os sinais estão aí. Estão se cumprindo. Em breve Jesus voltará. Vai voltar. Não tem jeito, né? E como é que você vai estar diante disso daí? De que lado você está? Cara ou coroa? Que lado da moeda você está, né? Isso mesmo.
Ah, perfeito, Marcos. Eu agradeço aí o convite, né? Sei que a gente conseguiu ajustar a agenda aí para poder estar aqui, né? Mas deu certo. Mas deu certo, graças a Deus. Muito feliz de poder estar aqui, participando. Eu deixo um abraço aqui pro Manato aí, que nos recepcionou, né? Que todo projeto que Deus tem para a vida dele possa se cumprir. Amém. Né? E que os frutos possam ser colhidos aí futuramente aí, porque eu sei que serão frutos bons. Né? Então estamos juntos, precisando, estamos à disposição. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para os irmãos da Igreja Cristã Maranata, lá de Boa Vista, região ali do pastor Isso. Edson. Um abraço, irmãos. Nós temos ali na região ali, são 4 igrejas dentro do bairro, né? Juntando o Jardim Carapina ali e Boa Vista, são 4 igrejas. Aí temos ali os pastores que estão ali junto conosco. Bacana. No trabalho, na seara ali, são os servos valentes também. Maranata. Isso. Maranata, o Senhor Jesus vem, né? Amém. O Rei vem. O Rei está às portas. Foi.